Tem uma parte do documentário que um dos meninos, um é o Erdi e o outro é o... Sandro. Salvo engano, foi o Sandro, o branquinho. É. Ele vira e fala... O Sandro era fisioterapeuta quando trabalhava comigo e depois virou médico. Acho que foi o Sandro. Ele fala assim, pô, ô Álvaro, tu não era muito de se envolver com a política e tal. Aí tu responde que tu não gostava muito, mas quando chegava os períodos políticos, o teu irmão era o cara do bastidor e tu era o... Não lembro se eu usar o termo errado, você me corrige, por favor. Tu era o braço da guerra. Isso aí. Explica um pouco mais aí essa questão do braço da guerra. Qual era o teu envolvimento político com teu pai no Vasco? Cara, na verdade, eu sempre falo que o Vasco, politicamente, pra mim, sempre foi meu pai, mais nada. Portanto, quando meu pai saiu, eu não me envolvi mais em nada. O que eu falei que eu era um braço da guerra, porque eu era o cara mais do... Porque o meu irmão, ele não é tão expansivo que nem eu em relação a agregar, entendeu? Então, cara, eu fiquei meio que de frente da... lidando com Força Jovem, lidando com a questão dos sócios, ligando com a galera que era do clube. Então, eu era aquele cara ali do contato, do WhatsApp, de liga, de faz, acontece. E o meu irmão fazia mais a parte política. Porque, na verdade, naquela época, era meio que eu falei braço da guerra, mas era uma guerra mesmo, né, cara? A parada ficou meio estranha ali, naqueles... Acho que 2014, que foi o ano que a gente entrou. Explica mais o que seria essa guerra. Como assim? Cara, o ambiente era muito hostil, cara. De todos os lados. Na primeira eleição foi a gente, o Brant e o Monteiro, né? Pô, é papo de ter que andar com gente ali, segurança, porque a porrada ia comer, um olhar pro outro, querer se pegar, cara. A parada era assim, meio... Mas de onde vem esse ódio? Por quê, cara? Cara, não sei, cara. Acho que ficou muito alimentado nessa questão. Foi o início mesmo da rede social que começou. Facebook, né? Twitter. E aí, cara, Você tá falando da eleição de 2008? 2014. Ah, tá. Então a primeira que o teu pai saiu, o Roberto meu pai Hélio não foi. tava. Não, 2008 meu pai largou. Ele nem foi candidato. Roberto ganhou praticamente com chapa única, ele nem concorreu. Porque ele achava que ia reverter lá no STF. Entendeu? Aí na outra também ele não veio. Em 2014 que o Roberto abriu da época lá, que foi uma questão dos sócios, que ele abriu, aí teve uma corrida lá, uma porrada de gente começou a entrar de sócio, aí o Roberto Monteiro botou, o Brant botou, a gente botou. Então assim, cara, virou meio que... Cara, foi assim, não sei se tu conviveu nessa época, que também tu é bem mais novo, mas, cara, foi um negócio meio pesado. E aí, desde essa época, criou-se uma guerra meio que velada entre as oposições. Roberto Monteiro e o Brant e a gente, entendeu? Eu pensei que o Roberto Monteiro era colado com o teu pai. Não, nunca foi. Nunca foi. Roberto foi colado do meu pai há milênios atrás, quando ele era presidente da Força Jovem. Depois ele criou um grupo lá chamado Identidade Vasco. Identidade Vasco, que sempre foi oposição. Sempre. Agora, no final, que teve aquela situação do Campelo, que logo depois eles já romperam. Entendeu? Mas nunca foi ligado. O Roberto Monteiro foi um dos primeiros caras a ser oposição ao meu pai. Tirando os caras das antigas. Uhum. Salgado, Olavo Monteiro, esse pessoal mais velho. Não foi isso, Felipe? Foi um dos primeiros. Inclusive eu tinha até hoje eu não falo com ele. Porque também foi um outro que meu pai ajudou muito na época que ele era da torcida, que ele foi presidente da Força Jovem e tal. Mas vida que segue. E acabou quando entrou o Roberto, cara, meio que caiu o mundo na minha cabeça, cara. E aí eu também tava cismando que queria ser treinador. Falei, porra, quero ser treinador. Pô, moleque, né, cara? Pô, quero ser treinador. Achei que sabia pra caralho. Fui pro Duque. Tive uma experiência muito boa no Duque. Mas a tua saída do Vasco foi por conta própria ou quando chega o Roberto... Cara, na verdade, eu não era funcionário do clube, né? Tu não tinha vínculo empregatício? Não tinha vínculo, nunca tive. Assim, mas nessa época eu não tinha. Mas o Roberto mandou todo mundo embora, irmão. Todo mundo. Mandou o cara lá de 20 anos. Eu acho que ali foi o início da ruína do Vasco. Não tô colocando a culpa no Roberto. Tô colocando na administração das pessoas. Porque se você pega todas as administrações dos clubes hoje que são referências no Rio de Janeiro, que é Flamengo, que passou por um período muito difícil, mas depois do Bandeira ali, 2015,
13, 14. Continua com os mesmos profissionais até hoje, independente de guerra política. A metodologia continua. Só vai trocando um ou outro, mas continua. E o Fluminense, que com todas as brigas que tiveram, existem os mesmos profissionais lá há 20, 25 anos, cara. Então os caras mantiveram... E base, meu amigo, é processo de desenvolvimento. Não adianta você querer me falar que você vai chegar na base hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, você vai revelar alguém. Esquece. Isso aí é um processo de... É o primeiro processo lá da captação, da integração lá do futsal, até o processo todo.